Olá, tudo bem? Eu sou Renato Azeredo, cirurgião dentista e professor do curso Reabilitando, e eu estou aqui com você nessa aula para te mostrar qual é o melhor adesivo que você pode usar no seu consultório, quais adesivos você deve evitar e por que você não deve usar eles, e depois, ainda hoje, eu vou te mostrar exatamente no passo a passo, mostrando aqui na prática como você faz o protocolo correto para fazer a melhor adesão do seu consultório, onde você vai evitar a sensibilidade pós-operatória e vai fazer as suas restaurações durarem muitos e muitos anos. Então, bora lá! Eu quero começar aqui tendo uma conversa bem aberta, bem franca com você. Porque o que acontece com a adesão? A gente tem algumas crenças baseadas na maneira que a gente foi educado, na maneira que a gente aprendeu a adesão na faculdade. Então lá na faculdade a gente cansou de escutar, eu lembro direitinho que toda hora, quando falava em quanto tempo dura uma restauração, qual a longevidade de restauração, eles fizeram questão de fixar na nossa cabeça que uma restauração, se ela durasse de 1 a 3 anos, estava ótimo. Já se durasse mais que isso, estava mais perfeito, mas de 1 a 3 anos seria a média da duração de uma restauração direta. E isso faz com que muitos dentistas, quando vê uma falha de uma restauração, acha que é algo normal, acha que é algo que é corriqueiro da restauração, porque a princípio, na cabeça de muitos, a nossa adesão ela teria uma longevidade pequena, mas isso não é verdade, porque se a gente faz uma restauração direta e a gente faz com a indicação correta de qual tipo de preparo que tem que ser feito e também com a escolha correta do adesivo e também o protocolo de adesão correto, a gente vai ter uma restauração que ela vai ter uma taxa de sucesso em 10 anos acima de 95%. E não interessa se é uma restauração direta ou indireta, que material que você utilizar, se você fizer tudo dentro do protocolo correto, você vai ter uma restauração que pode durar muitos e muitos anos. Uma restauração que dura menos de 10 anos, que dura de 3 a 5 anos, é uma restauração que certamente teve problema ou na escolha do adesivo ou no protocolo que você fez a adesão. Então, para a gente conseguir realmente reverter essa situação, começar a fazer uma restauração que realmente tenha longevidade, uma restauração que vai durar muitos e muitos anos, e com isso a nossa restauração vai ter um valor muito maior agregado a ela e também vai ter um custo muito mais baixo de execução, a gente tem que saber escolher o adesivo correto e a gente tem que aplicar o protocolo específico para esse adesivo. E dessa forma a gente não vai ter nenhum problema com a nossa adesão e a gente vai conseguir a longevidade que a gente precisa. Vamos começar pela maior dificuldade dos dentistas, que é qual adesivo que eu vou escolher para fazer a minha restauração. E nisso eu quero que você pense agora. Como que você escolhe o adesivo que você utiliza no seu consultório? Você escolhe pelo aquele adesivo que você já usava lá na faculdade ou você vai pela escolha do seu vendedor? O vendedor da tua dental vai lá e te diz, não, vai nesse adesivo que esse aqui é bom. Ou você procura qual é o adesivo que foi o último lançado, qual foi o último lançamento, então esse que deve ser o melhor porque é o mais novo, então eu vou nele. Ou você foi por uma indicação de um amigo, alguém chegou para você e falou assim, esse adesivo aqui é muito bacana, não sei o que, usa ele. Então vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas, porque os 2 melhores adesivos que você tem para usar no seu consultório já estão disponíveis há mais de 20 anos. Então vamos entender exatamente o porquê que eles são os melhores e por que você tem que usar eles no seu consultório. Para a gente começar a entender melhor o adesivo, é bom a gente começar a separar ele pelas classificações dele, porque assim a gente entende exatamente quais são as características e como a gente utiliza eles. Então a gente começa aqui como o OptiBond FL, que é um adesivo de 4ª geração, de condicionamento total, onde você vai ter que usar o ácido fosfórico tanto na dentina como de esmalte. E são adesivos que você tem o primer num frasco e o adesivo separado em um outro frasco. A próxima geração que a gente tem são os adesivos de 5ª geração, que são os adesivos também de condicionamento total igual ao OptiBond FL. Eu tenho aqui 2 exemplos. Eu tenho o Tetric NE Bond, da Ivoclar, e eu tenho aqui o Amba, da FGN. Esses adesivos, como eu disse, eles também são de condicionamento total, só que no caso desses adesivos, você vai ter aqui o primer e o adesivo tudo junto num frasco só. A próxima geração que a gente tem aqui são os adesivos de 6ª geração. Os adesivos de 6ª geração já começam a mudar. O exemplo que a gente tem aqui é o Clearfill SE Bond. Aqui tá fugindo, então eu vou deixar em pé. Aqui o que acontece? Esse adesivo ele já não é mais de condicionamento total. Aqui é um adesivo autocondicionante e você não vai mais utilizar o ácido fosfórico, pelo menos não na dentina. Você nunca mais vai utilizar com esses adesivos o ácido fosfórico na dentina, mas no esmalte você ainda vai utilizar para você conseguir uma melhor adesão nesse substrato. E esse adesivo de 6ª geração autocondicionante, ele tem como característica também você ter o primer num frasco e o adesivo em outro frasco. E você vai ter aqui também os adesivos universais. Os adesivos universais são os últimos adesivos que foram lançados, são a última geração, são aqueles que deveriam ser os mais modernos, mas você vai ver que isso não significa que faz ele ser melhor. De exemplo aqui eu tenho da 3M o Single Bond Universal e eu tenho também aqui o OptiBond Universal. O adesivo universal ele tem como característica você escolher a forma de você utilizar ele. Ele já tem primer adesivo tudo num frasco só, mas você pode escolher se você vai utilizar ele no modo autocondicionante ou se você vai usar ele com condicionamento total. Então
você que decide se você usa o ácido fosfórico só no esmalte ou se você usa ácido fosfórico na dentina e no esmalte. Esses são os adesivos mais comuns, são os adesivos mais comprados pelos dentistas. E o que acontece desses aqui? Desses aqui, qual que é o mais comprado? Qual que é o mais usado? O mais usado normalmente é esse aqui, o de quinta geração. E por que isso? Porque é aquele que você aprendeu, que eu aprendi e todos os dentistas aprendemos a usar na faculdade. Até por uma questão de custo e pela questão do volume de uma faculdade, normalmente é esse tipo de adesivo, pode não ser exatamente essas marcas, mas é essa geração que a gente aprende a fazer a adesão. Por isso, muita gente acaba escolhendo ele para utilizar no dia a dia do teu consultório. E outro adesivo muito vendido são os adesivos universal, pela aquela crença que a gente tem de um moderno ser o melhor. E muita gente acaba indo para esse adesivo achando que isso vai fazer a melhor adesão para o seu consultório. Mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Eu vou te mostrar agora o porquê que o adesivo de quarta geração e o de sexta geração são os melhores adesivos e por que são esses adesivos que você tem que escolher no seu consultório. E o que você vai entender agora é porque você usa esses adesivos de frasco único, você acaba tendo uma longevidade muito menor. Isso faz as pessoas acreditarem que uma restauração realmente só duraria ali de 1 a 3 anos. E porque quando você usa adesivos como o OptiBond FL e o Clearfield SC Bond, você pode daí sim ter uma longevidade muito maior. Para isso a gente vai fazer um gráfico, onde a gente tem aqui a força de adesão e a gente tem a longevidade. Na longevidade, vamos colocar aqui ó, o inicial com 1 ano, 5 anos e 10 anos. Vamos começar colocando aqui no gráfico o Opt dele, ele é o melhor adesivo em força de adesão que você pode ter hoje no seu consultório. E ele tem uma força de adesão inicial que vem aqui em cima e nenhum supera ele. Por melhor que você possa fazer a adesão com qualquer adesivo, nunca você vai superar a força de adesão do OptiBond FL. E para poder comparar, vamos utilizar aqui o adesivo que mais é vendido nas dentais, o que os dentistas mais utilizam, que é o adesivo de quinta geração, e vamos utilizar aqui no exemplo o âmbar. Por melhor que pudesse ser um âmbar, por melhor que você conseguisse uma adesão dele, mesmo se ele estivesse muito próximo do OptiBond FL, vamos colocar aqui ó, nessa posição, ele ainda estaria abaixo. Normalmente ele ficaria até mais baixo do que isso, mas vamos colocar aqui que a gente conseguiu uma ótima adesão com ele e ficou bem próximo do OptiBond FL, numa força inicial. Mas o que acontece no decorrer dos anos com essa adesão? Quando você tem um adesivo igual ao âmbar, por conta das características desse adesivo, de você ter no mesmo frasco o primer e o adesivo, esse adesivo ele é extremamente ácido e isso acelera a velocidade de degradação da sua adesão. Então, se você vê durante os anos, você vai ver essa força de adesão cair muito rápido. Então, de acordo com que esses anos vão passando, essa adesão ela despenca. Quando você tem um adesivo como o OptiBond FL, que aonde você tem os frascos separados, você tem um pH menor, você consegue ter uma degradação muito mais lenta dessa adesão. E você consegue, com isso, ter uma estabilidade maior durante os anos antes de começar a ter uma queda. E essa queda é muito menos acelerada, ela é muito mais devagar. Então, exatamente por isso, os adesivos de um frasco só, ele tem uma longevidade muito mais curta. E por que a maioria das pessoas acreditam que a adesão dura pouco? Vamos dizer que a gente tivesse aqui ó, um índice de força de adesão, aonde aqui é a hora que acontece a falha. Quando você tem um adesivo de frasco único, você chega muito mais rápido de uma queda da força de adesão até você chegar nesse ponto de falha. Enquanto os adesivos de frasco separados, até você chegar nesse ponto de falha, demora muito, muito mais tempo. Então, por isso que as pessoas acham que a sua adesão não dura, porque você escolhe o adesivo errado e a degradação acelerada faz com que ele falhe precocemente. Entenderam? Ficou claro para você? Então, nessa situação onde você está utilizando um adesivo de frasco único, a longevidade dela vai ser muito menor, ela vai durar muito menos tempo, porque ela vai cair a folha de adesão muito rapidamente e você já vai ter uma falha precoce dessa tua adesão. Quando você tem um adesivo de frasco separado, que tem uma estabilidade maior, mantém essa força de adesão por muito mais tempo, você vai ter uma longevidade muito maior que 10 anos se você utilizar o adesivo correto e fazer o protocolo correto dessa adesão. Agora vamos entender exatamente como funciona o processo de adesão e por que isso faz com os adesivos de 2 frascos terem uma estabilidade maior e o adesivo de um frasco ter uma degradação muito mais rápida dessa adesão. Então, se você olhar aqui, a gente tem um desenho de um dente, onde você tem a polpa, e aqui você tem a cavidade, não só com o OptiBond FL, mas com os outros adesivos, onde você tem o primer e o adesivo em frascos separados. E desse lado, a gente vai fazer a adesão com um âmbar, para você entender como que acontece no processo de adesão, quando você tem adesivos de frasco único.
E a adesão desses dois adesivos você começa da maneira igual. Você vai começar com a aplicação do ácido fosfórico. E quando você aplica o ácido fosfórico nessa dentina, você vai ter a desmineralização dessa dentina. Ele vai causar uma desmineralização da dentina, que é a área onde você vai fazer a sua adesão. A partir de agora começa a diferença, na questão de você ter primer e adesivos separados e você ter tudo junto num frasco só. No caso do OptiBond FL, primeiro você vai colocar o primer, vai preencher essa região que você fez a desmineralização. O primer ele é composto basicamente por monômeros hidrofílicos, e vamos colocar esses monômeros hidrofílicos representados por esse sinal de menos. E você vai ter aqui cheio de monômeros hidrofílicos. E depois que você aplica o primer, você vai fazer a aplicação do adesivo. E o adesivo ele vai vir aqui ó, preenchendo, e no adesivo você tem predominantemente monômeros hidrofóbicos, que a gente vai representar aqui pelo mais. Agora, como acontece no caso do âmbar e desses adesivos de um frasco só? Quando você aplica o seu adesivo, na verdade você está aplicando primer e adesivo ao mesmo tempo. Então, quando você aplica ele, você não vai ter só monômeros hidrofílicos. Você vai ter monômeros hidrofílicos misturados com monômeros hidrofóbicos. Então, tudo misturado nesse adesivo. E o que acontece? E nesse lado, o que a gente tem? A gente tem um pH mais ácido e aqui a gente tem um pH menos ácido. A água sendo puxada pelo seu adesivo em muito maior quantidade. E desse lado você tem a água sendo puxada do seu adesivo em menor quantidade. Isso já é um problema do adesivo, mas o problema não para aí. O problema está justamente em você ter monômeros hidrofílicos e misturados tudo num frasco só e você ter eles separados. Isso faz muita diferença e é isso que eu quero te explicar e é aí que você vai entender o porquê que esse adesivo tem uma longevidade muito menor. Como você tem desse lado monômeros hidrofílicos misturados com monômeros hidrofóbicos, essa água, mesmo depois de polimerizado, mesmo anos depois dessa tua restauração feita, ele continua puxando água. E essa água entra dentro dessa tua camada de adesão e ela vai sendo atraída por esses monômeros hidrofílicos, caminhando dentro da camada híbrida, dentro dessa adesão que você fez. E ela vai entrar em contato muito facilmente, em grande quantidade, com a restauração que você tem aqui. E no caso desses adesivos, onde você tem uma camada mais inferior de monômeros hidrofílicos e na superfície da sua adesão monômeros mais hidrofóbicos, você não vai ter um grande volume de água. E essa água, quando bater nessa camada hidrofóbica, ela não consegue passar. Essa camada hidrofóbica, com monômeros hidrofóbicos, ela funciona como se fosse uma membrana impermeável, não permitindo a água passar. Eventualmente, uma molécula ou outra de água vai acabar passando, mas numa velocidade muito menor, com muito menos tempo. E é por isso que essa adesão tem uma longevidade muito maior do que essa adesão de frasco único. Viu como agora ficou claro o porquê escolher adesivos de frascos separados vão te dar uma longevidade maior? O porquê que esse adesivo realmente vai aumentar e melhorar a qualidade da sua adesão? Enquanto os adesivos de frasco único, o porquê que eles têm uma degradação tão mais acelerada e porquê que as restaurações com ele têm uma longevidade tão pequena? Então é esse o primeiro passo para você confiar na sua adesão. É você escolher o melhor adesivo, escolher o adesivo adequado. Mas você tem que lembrar que você ter o melhor adesivo, mas não fazer o protocolo correto, não adianta em nada. Se você não aplicar o protocolo correto do OptiBond FL, você não vai ter toda a longevidade que ele pode entregar. Não esquece que o erro da técnica supera a qualidade do melhor adesivo. E é exatamente por isso agora que a gente vai fazer aqui na prática, no passo a passo, todo o protocolo de adesão do OptiBond FL. Vamos lá. Então vamos ver agora aqui na prática como é exatamente o protocolo que a gente precisa fazer de adesão para utilizar o OptiBond FL e conseguir com ele os melhores resultados de força de adesão e longevidade. E para poder fazer essa demonstração, eu estou aqui com um molar com preparo de Onley. E por que eu fiz essa escolha para poder fazer esse exemplo para você? Porque assim, dentes posteriores são os dentes que mais aparecem para a gente restaurar no nosso consultório. E muitas vezes esses dentes estão muito destruídos e muito fragilizados. E na maioria das vezes a restauração direta é contraindicado, mas muitos dentistas acabam fazendo mesmo assim. A gente deveria fazer muito mais restaurações indiretas em dentes posteriores no nosso dia a dia do que a gente costuma fazer como dentista. E uma das coisas que faz com que a gente indique menos restauração indireta no nosso consultório é a questão do material. A gente acredita, porque a gente foi educado assim, que restauração indireta tem que ser de cerâmica. Isso não é verdade. A gente consegue a mesma longevidade com onleys de resina que a gente conseguiria com onleys de cerâmica. Igual você pode ver
ver nesse artigo aqui que eu estou colocando na tela para você. Se quiser, pode até fazer um print desse artigo. Aqui a gente vê que a longevidade de uma resina cerâmica é praticamente a mesma. O que a gente precisa é fazer o protocolo correto de adesão. E isso faz diferença, a escolha do adesivo e o protocolo correto. E como você pode ver nesse outro artigo aqui, a escolha do adesivo tem um impacto fundamental na longevidade da sua restauração. Quando você usa adesivos simplificados, aqueles que você tem primer e adesivo num frasco só, você tem um índice de falha 150% maior do que você utilizar adesivos onde o primer e o bond estão em frascos separados. Então a gente já tem aqui a escolha do nosso adesivo correto, que é o OptiBond FL. E a gente vai fazer a adesão aqui agora nesse nosso dentinho. E essa restauração, esse only de resina, você deve estar se pensando aí, pô, mas daí eu tenho que esculpir com resina esse only? Não, não vai precisar. Porque para fazer esse only de resina, a gente vai usar isso aqui, ó. Uma matriz transparente. Com a matriz transparente, não importa se você domina, não domina a anatomia, se você domina ou não o uso de um pincel ou de uma espátula. E com essa matriz, você vai copiar exatamente o encerramento que seu técnico fez e você vai conseguir um only com anatomia e ponto de contato perfeito. Então vamos lá, porque a gente já tem o adesivo certo, a gente já tem uma técnica para fazer um only perfeito em resina composta, agora a gente precisa ver o protocolo de adesão. Então vamos ver a sequência aqui agora. Então, para a gente poder fazer a nossa adesão, a gente vai começar aqui com a aplicação do ácido fosfórico. O OptiBond FL é um adesivo de 4ª geração, então você vai precisar passar ácido fosfórico em esmalte e em dentina. Então lembrando que o ácido fosfórico ele é aplicado 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina. Então a gente vai começando aplicando ele no esmalte e a gente tem que tomar cuidado para a gente não aplicar ácido na dentina. Se tocar no dente vizinho, não tem problema, tá? Isso não vai causar igual a gente falavam pra gente na faculdade, desmineralização do dente vizinho, risco de cárie, tem nada a ver isso não, tá? Depois de 15 segundos, onde você deixa aqui o ácido no esmalte, aí você pode aplicar na dentina e você vai deixar esse ácido da dentina entre 5 e 15 segundos. Depois desse tempo, você vai pegar uma cânula de aspiração e vai sugar o excesso desse ácido fosfórico. Agora, depois que você removeu o excesso do ácido, você vai lavar bem essa dentina. E você vai usar um spray de água para poder fazer essa lavagem. Depois de lavar, não esquece, ainda não pode secar essa dentina. Como você condicionou ela com ácido fosfórico, se você secar, você vai criar um colapso das fibras colágenas e isso vai gerar sensibilidade pós-operatória e piorar a qualidade da sua adesão. Então, não seca essa dentina. Mas tem um porém, deixa eu deixar isso aqui do lado. Sempre que você aplica ácido fosfórico na dentina, existem algumas enzimas que se chamam metaloproteinases que agem depois na sua adesão e degradam ela. E você precisa inibir a ação dessa enzima para não degradar a sua adesão e você ter uma longevidade maior. E como que você vai fazer isso? O uso de clorexidina. Então eu estou aqui com uma clorexidina aquosa e eu vou botar um pouquinho aqui num DAPEN, vou pegar uma bolinha de algodão e vou molhar essa bolinha de algodão na minha clorexidina e agora eu vou colocar essa bolinha de algodão em cima daquela dentina que eu fiz a meu condicionamento ácido. E vou deixar ela ali por uns 30 segundos. Na verdade, eu vou deixar ela ali nesse tempo que eu vou aproveitando para secar todo o resto do meu campo operatório. Eu só quero deixar a umidade lá aonde eu condicionei com ácido fosfórico a dentina. Todo o resto do ambiente eu tenho que deixar completamente seco. Depois que eu sequei completamente ali o campo operatório, eu vou pegar essa bolinha de algodão e vou dar uma esfregada em cima dessa dentina para poder ajudar na inibição dessas enzimas. Descarto a minha bolinha de algodão e vou ver como que está o meu substrato. Ele não está úmido, ele está ainda bem encharcado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cânula de aspiração e vou com ela remover o excesso de líquido dessa dentina. Não vou secar, só remover um pouquinho o excesso. E agora já está pronto para eu começar a aplicar o primer do meu adesivo. Igual a gente falou, o adesivo que a gente vai utilizar é o OptiBond FL e eu vou pegar aqui algumas gotinhas do OptiBond FL e vou colocar num casulo. Vou fechar bem o meu frasco e vou deixar ele guardado já, que eu já não vou mais usar. Vou pegar o microbrush e vou agora aplicar esse primer em toda a dentina que foi condicionada. E eu vou aplicar isso várias vezes. Eu tenho que fazer uma aplicação abundante desse primer sobre essa dentina. Eu tenho que encharcar ela, eu tenho que afogar ela com o primer. Feito isso, eu vou aguardar alguns segundos. Por quê? Porque eu quero aguardar que o primer que eu apliquei, ele penetre na dentina condicionada. Eu vou aguardar cerca ali de 15 a 30 segundos. Depois desse tempo, aí sim eu posso fazer a evaporação do meu primer. E eu vou fazer isso utilizando uma cânula de aspiração. Com a cânula de aspiração, eu vou justamente removendo o excesso desse primer e também fazendo a evaporação desse solvente. Eu vou fazer isso por uns 30 segundos.
É importante esse tempo maior de evaporação do solvente porque você elimina os monômeros hidrofílicos, que aceleram depois a degradação da sua adesão. Então, quanto mais você remove eles, melhor. E agora eu já posso fazer a aplicação do meu adesivo. Então, eu vou pegar o meu adesivo do Optibond FL e vou pingar aqui num casulinho. Eu quero que você veja bem, eu vou pingar até nesse aqui para ficar mais perto, como que é a consistência e a cor do Optibond FL. Pode ver que ele é um adesivo um pouco amarelo, mas principalmente olha como ele é um adesivo muito grosso, muito espesso. Parece uma resina flow, uma resina fluida. E muitas pessoas acabam estranhando essa consistência, mas ele é assim mesmo, e isso acontece pela quantidade de carga. E é essa quantidade de carga que tem nesse adesivo, que deixa ela dessa forma, que faz que ele tenha grande esforço de adesão e tenha uma grande estabilidade. Eu vou aplicar esse adesivo sobre toda a minha dentina e todo o meu esmalte. Diversas vezes, com bastante excesso, porque eu quero ter aqui muito adesivo, só tem que esperar esse adesivo entrar dentro dessa dentina. E agora que eu já esperei esse tempo, eu vou pegar uma cânula de aspiração e eu vou remover todo o excesso desse adesivo. Eu não quero que tenha adesivo sobrando nesse meu dente, então eu vou remover todo o excesso de adesivo e deixar uma fina película de adesivo sobre esse meu dente, nessa minha adesão. Agora que eu removi o excesso, é só você fazer a polimerização, e o tempo de polimerização depende do fotopolimerizador que você está utilizando. Eu estou utilizando o Valo e aqui nesse caso eu vou fazer uma polimerização por 10 segundos. Dependendo do fotopolimerizador que eu tiver, eu posso fazer por 15, 20 ou às vezes até 30 segundos. Polimerizado está pronto, agora eu já posso fazer a minha restauração. Então agora a minha adesão está pronta para fazer qualquer tipo de restauração. E aqui nesse caso, que nem eu falei antes para você, a gente vai fazer um onlay de resina composta. E esse onlay a gente vai utilizar uma matriz transparente para a gente não precisar ficar esculpindo dessa resina. A escolha de fazer esse exemplo para você com esse onlay de resina composta é porque a gente deveria fazer muito mais restauração indireta no nosso dia a dia do que a gente vem fazendo. A gente tem muitos dentes com restaurações extensas e que estão fragilizados, e que um preparo adequado e uma restauração de onlay em resina composta vai ajudar a aumentar a resistência desse dente e você vai ter uma longevidade muito maior da sua restauração. E para você conseguir fazer isso com um custo muito baixo e de uma maneira muito fácil e muito prática, que eu tô te mostrando como que você pode utilizar a matriz transparente para fazer esse onlay de resina composta. E como a gente não precisa esculpir a resina, a gente vai colocar a resina diretamente aqui dentro da nossa matriz. Essa matriz que foi feita copiando o enceramento que o nosso técnico fez. Vamos colocar a resina aqui. Então eu vou pegar a resina aquecida e vou colocar agora na minha matriz. Então veja assim agora, com toda a resina já na matriz, como você já vê todos os detalhes da anatomia do dente. Tudo sendo copiado pela resina composta. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui uma resina flow, vamos posicionar essa resina flow aqui entre a resina, logo acima da resina composta, porque essa resina flow vai ficar entre a resina composta e o dente do nosso paciente. E agora a gente vai voltar para o dentinho. Agora, para não grudar a resina, a gente não tem problema na remoção do excesso, a gente vai pegar uma fita de teflon e vai isolar os dentes vizinhos ao que a gente vai fazer. Então, vou colocar uma fita de teflon aqui protegendo o premolar, uma fita de teflon protegendo aqui o outro molar. E agora a gente vai pegar a nossa matriz transparente, que já está com a resina composta e a resina flow, e a gente vai posicionar ela sobre o dente. Vamos fazer a compressão para poder escorrer o excesso de resina composta, e agora é só fazer a polimerização. Você vai polimerizar em cada lado da sua restauração, 40 segundos. Depois de polimerizar, é só tirar a sua matriz transparente, e você já pode ver aqui como você praticamente não tem excesso de resina e a perfeição da cópia da anatomia do dente. Como o dente está exatamente com todos os detalhes anatômicos, com textura, forma, sulco, está perfeito o dente. Tudo isso porque você utilizou a matriz transparente e copiou o enceramento que o seu técnico fez. Agora é só você fazer a polimerização final. Para isso, você vai pegar aqui uma glicerina, vai colocar sobre todo o dente que você fez a restauração e vai polimerizar por mais 20 segundos cada face do dente. Pronto! Agora a pessoa vai remover o teflon,
vai com algumas brocas de acabamento fazer a remoção dos excessos, dar o polimento, ajustar a oclusão e o seu only dá com anatomia, ponto de contato perfeito, com uma adesão que vai garantir uma grande longevidade para a tua restauração. Você percebeu que quando você começar a botar em prática tudo isso que você aprendeu aqui, o quanto isso vai melhorar na sua adesão do teu consultório? Você percebeu como você pode confiar agora definitivamente na adesão que você faz no seu dia a dia e começar a praticar uma odontologia aditiva em muitos procedimentos na sua prática clínica? Só de você começar a utilizar esses melhores adesivos e fazer o protocolo correto, você já vai melhorar a qualidade da sua adesão uns 500%. Só, né? Mas como eu costumo falar para os meus alunos, toda essa informação que você tem aqui, se você não aplicar na prática, tudo isso vai virar puro entretenimento. E é justamente por isso que eu quero que você comece a aplicar essa adesão no seu consultório, fazendo aquelas restaurações indiretas que eu acabei de te mostrar com dente posterior, de uma forma muito rápida e muito fácil. E por que eu quero isso para você? Porque a gente percebe no dia a dia do dentista é que o dente mais comum que aparece no nosso consultório para restaurar são os dentes posteriores, não é verdade? E o que a gente vê quando a gente conversa com aluno, com outros dentistas, é que nós dentistas, nós temos dificuldade de indicar restaurações indiretas em dentes posteriores. Pode ser coroa, pode ser only, tanto faz, mas a gente tem essa dificuldade. E normalmente esses dentes têm cavidades muito extensas. Esses dentes eles são fragilizados e é contraindicado você restaurar eles de forma direta. E por isso que se você continuar comigo nesses próximos 2 minutos, eu quero te dar uma oportunidade de você começar a você preparar as suas restaurações indiretas de dentes posteriores de uma forma simples e fácil de executar, que você não vai mais ter problema de indicar isso para o seu paciente, porque você vai ter um gasto mínimo de laboratório, você vai gastar 5 vezes menos do que se você fizesse um onlay cerâmico, e você vai entregar uma restauração perfeita, com longevidade igual de uma cerâmica, só que você vai ter pelo menos o dobro do lucro. E você acabou de ver como eu acabei de fazer um dente posterior muito rápido, muito fácil, tudo isso porque eu usei isso aqui, ó, a matriz transparente. E você também pode fazer exatamente igual eu fiz, porque eu desenvolvi esse método, que se você segue ele à risca, e tem que seguir à risca, porque eu já testei tudo que você pode imaginar, para eu poder chegar num passo a passo para ele evitar todos os erros. E ele também vai te garantir o sucesso do tratamento 100% das vezes. E lá tem tudo que você precisa saber para você começar a fazer as suas restaurações posteriores indiretas com resina composta, onde você vai ter anatomia perfeita, ponto de contato perfeito e com longevidade e resistência ao manchamento exatamente igual eu e os meus alunos temos feito em todas as nossas restaurações. Olha só o que os meus alunos têm falado dessa técnica. Agora presta atenção, porque essa técnica da matriz transparente, ela não serve só para você fazer restauração indireta de só um dentinho não, tá? Ela também funciona para você fazer reabilitação de boca inteira, utilizando a resina composta, igual eu ensino para mais de 3.500 alunos que estão distribuídos em mais de 20 países, dentro do nosso curso Reabilitando. Lá a gente devolve estética e função completa para o paciente, com uma reabilitação que é inteira feita com a resina composta. Basicamente, você vai copiar o enceramento que o laboratório fez com a matriz transparente e vai passar isso direto para a boca do seu paciente de uma forma fácil e rápida, e você tem garantido a excelência do resultado. E assim, tá? Se a gente consegue garantir a longevidade de todas essas reabilitações que esse mais de 3.500 alunos estão fazendo aí mundo afora, quem dirá o sucesso de uma restauração indireta de um dentinho só? E é justamente a matriz transparente. É isso aqui, ó, que permite tudo isso para qualquer dentista. Não importa se domina ou não domina a anatomia, se consegue esculpir com espátula em pincel. Qualquer dentista consegue, seguindo o método, utilizando a matriz transparente. E exatamente por isso, se você quiser dominar essa técnica, a técnica de você fazer restaurações indiretas com resina composta nos dentes posteriores do seu paciente, é só você clicar no botão que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. E assim, até aqui tá tudo bem. Independente da decisão que você tome, eu quero fazer a minha parte para valorizar você que se interessou e assistiu a aula de adesão e ficou comigo até o final, até esse momento aqui agora. Por isso, se você se inscrever agora, você vai garantir esse desconto incrível que está aparecendo aqui na tela para você. Esse desconto ele vai ser exclusivo para quem assistiu essa aula de adesão e só vai ficar válido para você nos próximos minutos. Então, se você quiser aumentar a lucratividade do seu consultório, garantir a longevidade, a estética e a função das suas restaurações posteriores, então é só você aproveitar e clicar nesse botão que está aí agora, embaixo do seu vídeo, e a gente vai se ver lá na área exclusiva dos alunos.